Conceda a palavra ao senhor Luiz Cláudio Klein, explanando acerca dos direitos humanos de pessoas, GLBT, requerente deputada Janete de Sá. Desculpe-me, deputado Euclério. Conceda a palavra ao senhor Cléris Schwambar, coordenador do Fórum Capixaba de Bacias Hidrográficas, que falará sobre a estruturação e sustentabilidade dos comitês e bacias hidrográficas do Estado. Requerente, deputado Carlos Castiglione. Boa tarde a todos e a todas, senhores deputados, nenhuma deputada presente. Nos últimos 30 anos, o mundo viu surgir, na esteira dessa globalização, o surgimento dos movimentos de libertação, ou mais conhecidos, mais chamados como movimentos de identidade. Essas manifestações pós-68 tornaram possível que eu, hoje, um jovem acadêmico, universitário, do curso de Letras da Universidade Federal do Espírito Santo, que tem procurado pensar a sua existência e a existência de seus párias, se instrumentalizasse para poder falar de si, tomar a vez e a voz de sujeito, e assim pleitear o tratamento igualitário para a população de gays, lésbicas, bissexuais e travestis e transexuais nesse país. Hoje, então, é possível, e mais que isso, necessário, que nos organizemos para que a história não repita eventos lamentáveis e vergonhosos, como, por exemplo, o ocorrido no Holocausto. Como anunciado, meu nome é Luiz Cláudio Klein, faço parte do Plural, um grupo de diversidade sexual da UFES, que é um programa de extensão dessa universidade. E eu não poderia começar a minha discussão sem antes citar o argumento básico da Carta Universal dos Direitos Humanos, da qual esse país é seu signatário. Nessa honorável carta, consta o argumento que é de suma relevância para o tratamento dos cidadãos e cidadãs desse país, que é a concepção de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. E é válido ressaltar que essa carta completa este ano os seus 60 anos de existência. Além da Carta de Direitos Humanos, os princípios da igualdade, da liberdade e da fraternidade são sustentadores da República Moderna. Eles também se tornaram elementos básicos que assumem os pilares ou os sustentáculos da nossa Constituição. Fazendo parte dessa tríade elementar da República Moderna, a nossa Constituição também busca, por meio da isonomia e do tratamento de respeito à pluralidade, a tratar todos os cidadãos e cidadãs desse país com mérito de igualdade. Portanto, no nosso Estado de Direito, o exercício da cidadania saudável perpassa a igualdade de direitos e o dever de respeito à pluralidade. Entretanto, senhoras e senhores deputados, ainda hoje nos deparamos com um grande rol de violações de direitos humanos básicos e até aqueles garantidos constitucionalmente, como a gente chama de direitos civis e direitos sociais. Essas violações se evidenciam de variadas formas, sejam elas execuções extrajudiciais, tortura e maus-tratos, violência sexual, invasão de privacidade, detenção arbitrária, negação de oportunidades de emprego e de educação, obstrução à saúde básica, constrangimento moral, xingamentos e até a morte. A população de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, que aqui irei me referir pela sigla GLBT, tem vivido sua condição de cidadã, eu diria que como de segunda, terceira ou até de quinta categoria. É uma não cidadania. E que por uma lógica perversa tem se constituído muitas vezes à margem dos parâmetros básicos do que se pensa ser cidadão hoje.
Não deveríamos reconhecer que a essas pessoas tem sido negado o status de humanidade, já que dificilmente elas conseguem participar de ou serem reconhecidas em qualquer âmbito da vida social sem que seja ameaçada a sua integridade física e moral? O Grupo Gay da Bahia, desde o início da sua criação há 20 anos atrás, tem tentado mapear o índice de morte dessas pessoas. A constatação ainda é alarmante hoje. A cada 2 dias uma pessoa morre violentamente. Mas aí surge a pergunta: ora, a cada dia centenas de pessoas morrem no Brasil por várias circunstâncias. E o que torna, então, a morte de GLBT uma necessidade de olhar dos poderes do Estado, das escolas e da mídia? E eu respondo, senhoras e senhores, trata-se da emergência da vida. A peculiaridade dessas mortes, senhoras e senhores deputados, reside no aspecto de que elas acontecem simplesmente por conta da orientação sexual ou da identidade de gênero dessas pessoas. Essas formas de violência, que nós chamamos de homofobia, ou as suas variantes como a lesbofobia ou a transfobia, é o preconceito, a discriminação direcionada contra essas pessoas. A homofobia pode se manifestar de maneira sutil, mas não menos discriminatória, por meio de piadas e comentários jocosos, podendo chegar até a atitudes muito mais extremadas, como lesões físicas e os homicídios. Esses crimes são muito graves, e eu diria até que eles são semelhantes aos genocídios dos indígenas americanos, ou da morte da população de judeus deficientes, ciganos e homossexuais na Alemanha nazista, ou até o genocídio da região dos Balcãs, ou ao conflito étnico entre os Hutus e os Tutsis na Ruanda. E eu até arriscaria até a forma pela qual os Estados Unidos da América têm concebido a sua política internacional em relação aos países islâmicos hoje. Isso porque os algozes desse tipo de violência em massa tentam justificar os seus atos criminosos na valoração ou na hierarquização das diferenças sociopolítico-culturais. Não se trata simplesmente da constatação de que o outro é diferente, mas sim na ideia de que a diferença do outro o faz pior ou menos capaz de direitos do que o meu igual. Essas formas de discriminação, como também o antissemitismo, o racismo e o machismo, podem ser enfraquecidas ou até superadas, a gente espera, sejam por meio de medidas que as conjuguem iniciativas individuais, coletivas, legislativas ou jurídicas. A superação do totalitarismo, da segregação racial e da estrutura familiar violentamente patriarcal possibilita a instituição de relações sociais mais igualitárias e uma maior democratização da nossa sociedade. Geralmente, quando se busca, por fim, a um tipo de discriminação, primeiro parte-se da constatação de quais concepções e práticas discriminatórias estão voltadas para determinado grupo social. No caso de GLBT, essa evidência já está mais do que clara. Quando se trata de homofobia, temos uma inversão ou desvio dessa lógica, pois muitos são os discursos que se interessam muito mais pela causa da homossexualidade do que pela causa da violência contra essas pessoas. Isso é um grande empecilho hoje à superação desse quadro, pois é só a partir do entendimento da origem da violência que podemos pensar medidas para superá-la. Com isso, os critérios de identificação dos discriminados por homofobia ficam obscurecidos por acirrados debates que tentam explicar como se constituem as identidades dessas pessoas, qual a causa, o culpado ou o porquê. Enquanto isso, na realidade, a identidade homossexual finda por marcar as vítimas da homofobia, revelando uma dinâmica bastante singular em face das demais discriminações como racismo, antissemitismo ou machismo, por trás da pretensa busca por essa causa. Ano passado, a morte de uma travesti por um policial foi tema de grande repercussão na mídia capixaba. Sem precisarmos ir muito além ou fazer análise pormenorizada da cobertura midiática desse fato, percebemos o gritante ou a importância maior que foi dado ao evento,
que era a suposta relação de um policial casado com uma travesti, e não a covardia ou os motivadores morais do crime. Não se trata aqui de transformar a vítima numa espécie de heroína póstuma, mas o que eu quero dizer, senhores e senhoras, é que a suposta relação amorosa entre a vítima e seu algoz foi mais merecedora de comoção do que o crime em si. O meu tempo finda e eu deixo uma pergunta para nós pensarmos ao nosso quadro. Salvo ações muito localizadas, pouco se tem visto em ações de enfrentamento à homofobia aqui no Espírito Santo. Porém, acreditamos que com essa nova configuração econômica, a gente espera uma repercussão no quadro social. E aí eu deixo a pergunta para vocês, deputados e deputadas, que é a seguinte: para quem pensamos ou elaboramos a nossa política? Ou melhor, quais os sujeitos para os quais ou as quais nós elaboramos a nossa política? Obrigado e boa tarde.